Namastê, estamos ao vivo, dando início à entrevista com a professora Sandra Tarragó, minha professora de tarô. E nós vamos fazer essa live, falar um pouquinho sobre tarô, sobre sincronicidade. E eu espero que vocês gostem. Bom, eu também espero. Para quem acompanha o meu trabalho, já deve ter ouvido o quanto eu falo da minha professora de tarô. Então, há muitos anos que eu acompanho o trabalho da professora Sandra Tarragó, que é professora de ciências e é uma profunda estudiosa de oráculos. Então, a minha admiração é imensa, porque a Sandra estuda tarô, estuda I Ching, estuda astrologia, estuda oráculos diversos com uma dedicação científica, e essa dedicação científica valoriza muito, então, o trabalho como taróloga, e dá o que eu chamo de uma precisão incrível no resultado dessas leituras com a Sandra. Hoje, então, ela está aqui, para conversar conosco sobre sincronicidades no tarô, que é uma das especialidades da professora Sandra Tarragó. Então, Sandra, eu gostaria que tu começasse te apresentando para nós, trazendo mais informações sobre ti e dizendo o que é a sincronicidade no tarô, como que ela acontece. Tá bom, tá bom. Já quero dar um oi para Sheila Amaro, oi, Sheila. Que bom que tu entraste aí, fica aí, porque alguma coisa tu vai aproveitar. Boa tarde, Michele. Muito obrigada por a gente poder bater esse papo, né? Fazer essa resenha, porque é uma resenha que nós vamos fazer, né? Sobre sincronicidade. E, inclusive, eu gostaria de até aproveitar essa live, né, no Instagram, do qual não sou muito domesticada, mas para até explicar o porquê que eu dei o nome do meu canal do YouTube sobre tarô, com consultas de tarô, Sandra Tarragó, 33, Tarô e Sincronicidade. Nós poderíamos começar, no meu entender, a gente começar entendendo o que significa sincronicidade, né? A sincronicidade é uma lei que foi estudada não dentro do campo científico, mas dentro do campo psicológico e psiquiátrico, através de Carl Jung. Tá? Jung estudou a lei da sincronicidade porque ele começou a ficar muito surpreso das coisas que aconteciam nas sessões de terapia que ele fazia. Então, tem uma passagem que eu acho muito interessante, porque eu vivo de olho nos bichos que andam para as paredes da minha casa, porque eu acho que muitas vezes é sincronicidade, outras vezes é sincronismo, nós vamos ver a diferença, mas ele estava atendendo uma moça com a qual ele não estava tendo resultados no crescimento dela, nos problemas que ela tinha. Enfim, ele não estava tendo resultado na terapia. E numa das sessões, ela contou para ele que teve um sonho, que sonhou com um besouro. E ele, no mesmo momento que ela está contando que ela sonhou com um besouro, ele olhou para a janela e viu um besouro na janela. E nesse momento, ele usou aquele sinal da natureza, né? E disse para ela, olha, ela perguntou, mas
qual é a moral do besouro com o meu sonho? Não, o besouro tu sonhaste e o besouro apareceu aqui na janela ela não conhecia o simbolismo egípcio, não sabia que besouro está ligado ao renascimento. Ele então explicou para ela isso e aí ele disse assim, bom, a partir de agora começa a tua transformação espiritual. E ela mesmo reafirmou isso também. Realmente alguma coisa mexeu comigo e alguma coisa mudou dentro de mim. A partir desse momento, ou até antes, não sei, não é uma questão de aula de história, eu sou professora de ciências da natureza, e não de história, e nem sou psicóloga, psiquiatra, mas sempre acompanhei sempre Jung, exatamente porque ele acreditava na questão da sincronicidade. Oi, Eduarda, tudo bom? Então, ele começou a estudar essa questão da sincronicidade. Por que as coisas aconteciam em determinado momento, determinado tempo, e o que isso significava? Porque tinha um significado. Tinha um significado porque ele começou a experienciar. Só que a experiência de Jung é muito diferente da experiência que a gente faz no laboratório. No laboratório, nós pegamos 3 tubos de ensaio, botamos lá uma sementinha, estou falando isso nas séries iniciais, enfim, né? Botamos lá um algodão molhado, um feijão, e ficamos observando os três tubos de ensaio para ver, um nós botamos no escuro, outros nós botamos na luz, enfim, e começamos a anotar as observações. E seguimos um método científico que passa por observação, que passa por eventos externos que podem estar acontecendo ali com aquela planta que está para crescer, e a partir daí nós depois fazemos a nossa conclusão. Né? Mas nós levantamos várias hipóteses para chegar a uma conclusão. É uma coisa absolutamente racional. E na questão da sincronicidade não tem isso, porque ele começou a ver que tinha também uma forma do inconsciente, do nosso inconsciente se manifestar através de sincronicidades que eram acontecimentos muito importantes, relevantes na vida de qualquer um, e que é diferente do sincronismo. O sincronismo também acontece, né? É uma coincidência, mas que não tem importância nenhuma. Agora, a sincronicidade, ela é marcante, ela acontece e marca algum momento no espaço, no tempo, na vida da gente. Né? Então, eu até quero compartilhar com vocês que quando comecei esse canal, eu havia recebido, há alguns meses atrás, não sei se meses, até mais tempo, o tempo é tão assim para mim, eu me perco um pouco no tempo. Mas, enfim, eu recebi um vídeo, que é o primeiro vídeo que eu postei no canal, dia 11/11, né? Dia 11/11 de 2021. E aí, mas eu quero dizer para vocês que eu não estava fazendo uma experiência científica. Eu não botei aquilo ali porque eu fiquei pensando. Não, eu simplesmente recebi, aquele vídeo apareceu para mim de novo, a pessoa me mandou, disse que eu tinha mandado há muito tempo atrás, que ele tinha gostado muito, e aliás, um psiquiatra, amigo, querido, que acompanhou a minha família e acompanhou a minha caminhada aqui nesse plano, do ponto de vista da psiquiatria e da terapia, né? Um benemérito da Cruz Vermelha, que eu tenho tremendo respeito, e ele disse assim, olha, eu estou te mandando isso aqui porque eu estava olhando no meu celular e quando eu vi apareceu o teu vídeo sobre sincronicidade. E ele mandou para mim, eu fiquei muito emocionada, porque eu tinha mandado há muito tempo aquele vídeo para ele. E ele viu e eu recebi. E quando eu recebi, passado um tempo, não foi imediatamente, mas passado um tempo, eu resolvi postar aquele vídeo, que é Move Love, né? É um vídeo que é de domínio público,
porque é exatamente para fazer com que as pessoas entendam que quando existe uma sincronicidade, e aí a gente vai conversar mais sobre isso, a sincronicidade não é um sincronismo. Existe a sincronicidade 11, 11, 22, 22, 73, 73, que são, aí sim, uma sincronicidade do ponto de vista numérico. Se aquelas que acompanham meu vídeo, meu canal do YouTube, o canal da Michele, já viram várias vezes o 4 de paus. O 4 de paus tem 2 paus de um lado, 2 paus de outro. Tá? E aqueles 2 paus significam 11 e 11. É muito importante, está ligado às relações afetivas, está ligado digamos assim, às almas chamadas gêmeas, aquela coisa que eu não tinha muito aprofundamento a respeito, na verdade era meio cética, mas hoje, né, nos meus 70 anos, exatamente. E aí, então, nós vemos que ali existe uma sincronicidade. Isso é uma das sincronicidades. A outra sincronicidade importante é aquela que aparece no jogo. Porque a pergunta é a seguinte: eu jogo 4 baralhos para as pessoas que estão acompanhando os vídeos. Né? 4 baralhos. Primeiro quaternário, segundo quaternário. Eu mudo às vezes, mas enfim, é mais ou menos assim. Primeiro quaternário, segundo, terceiro, tá? E dentro, agora mesmo, na última leitura que eu fiz para a Virgem, apareceram 3 carros de baralho diferentes. Então, eu afirmei e afirmo que na vida dos virginianos, a vida deles vai ser empurrada pelo espírito, empurrada para frente. Por quê? Porque é um arcano maior e os arcanos maiores falam dos princípios daqueles que a gente não, que a gente tem pouca influência. A influência que nós temos, onde vai atuar a nossa ação humana, é nos arcanos menores. Né? Então, essa sincronicidade de aparecer, se aparece 2 cartas sincrônicas, já é uma sincronicidade no tarô. Por que sincronicidade no tarô? Porque o tarô é um jogo, né? É um oráculo, assim como o I Ching, que trabalha exatamente com essa questão da sincronicidade. Não tem nenhum estudo científico que nos mostre por quê. Não é uma experiência de tubo de ensaio dentro do laboratório que vá nos provar de que por isso apareceram 3 cartas iguais. Então, ali, quanto maior o número de cartas iguais, ou as mesmas cartas em baralhos diferentes, né, ou de números, nós temos uma sincronicidade. Para nós, tarólogas, como a Michele e eu, isso nos dá uma certeza de que aquele jogo que nós estamos fazendo não é uma invenção da nossa cabeça. E nós não estamos tirando cartinhas assim, né, bonitas, sim, muitas são bonitas, eu também quero ter tantos baralhos bonitos, quem quiser me dá, me dê, porque baralho bonito, acho bonito, mas são formas diferentes de olhar a mesma energia. No entanto, nós sabemos, quer dizer, é a minha opinião, Sandra Taragô, que para nós entrarmos assim no tarô de cabeça, no I Ching de cabeça, nós temos que saber o que está atrás. E aí a nossa leitura não é uma leitura apenas intuitiva, embora também seja. Mas não é só intuitiva. Ela está baseada em um formato que a gente estudou para chegar ali, para aprender por que aquilo acontece. Porque, claro, quando eu iniciei, eu também não sei por que me tiraram a carta da estrela. Lá que eu conto essa história, que a Michelle já está cheia de ouvir. Por que a mulher lá do Maranhão, que eu nunca vi na minha vida, tirou a carta da estrela para mim? Aí eu comecei a estudar. No calendário maia, eu era a estrela reluzente. No meu nome eu tenho 17, que é o 8. E aí eu comecei a fazer as ligações, né, de que uma coisa está ligada à outra, e que isso chama-se autoconhecimento. E o tarô existe, não é só para a gente saber o que vai acontecer no mês que vem,
Eu sempre repito nos meus vídeos, eu boto data porque nós temos que ter algum tipo de referência. Mas a qualquer momento que tu encontrar o vídeo, aquele vídeo vai fazer sentido ou não, se vocês estiverem de acordo com o mundo espiritual e a sua, digamos assim, com a sua egrégora voltada para poder aprender alguma coisa. Porque quem não quer aprender pode botar tudo de bonito que a pessoa vai passar batido. Tá, agora tudo. Cansei. Bom, Eu tinha trazido uma água aqui, mas não sei onde é que eu deixei. ah, então, né, eu estou muito feliz com esse encontro, porque eu estava olhando os meus alfarrábios e eu encontrei meu primeiro caderninho do tarô, que eu tenho até hoje, né, Sim, que a o nosso caderno professora, das sombras. que a Sim, minha aí eu prof, estou arrumando aqui. que Estou a minha arrumando profe, aqui. Ai, 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 e, Sandra. Deu, deu. Pronto. Tá, e fala, Michelle, desculpe. então assim, eu vi que eu comecei os meus estudos no outono de 2001. Então, né, nós estamos no outono de 2021, já faz 20 anos, fazem 20 anos que eu estudo tarô com a Sandra, com o método da Sandra, e esse método funciona porque já são décadas de comprovação das evidências. Uma coisa que eu acho legal retomar para você que está vendo essa live, que está interessado pelo assunto, é que a Sandra tem um canal no YouTube que o nome é Sandra Tarragó, Tarô e Sincronicidade. Nesse canal, então, ela faz muitas leituras, especialmente leituras de tarô e de outros oráculos para os signos. Então é um método muito interessante porque ela faz uma leitura precisa e uma leitura intuitiva. Né? E para quem gosta de outras artes, como por exemplo benzimentos, essas artes também transitam por essas leituras do canal que eu sou suspeita para falar, né, gente? Mas eu acho belíssimas. E daí, Sandra, eu gostaria de te perguntar, né, como que a sincronicidade ela acontece na tua história de vida, assim, como que isso te chamou a atenção? Bom, a minha história de vida não foi uma história como de todas as pessoas, né? Não é uma história muito fácil. E eu sempre tive uma boa intuição, né? E que é fundamental também para que a gente entenda esse universo paralelo, né? E a partir dessa minha intuição, dessa minha forma de enxergar as coisas, eu sempre aceitei aquilo que o universo trazia para mim para que eu resolvesse aqui, né? E sem falar nessa questão, ou falando ainda nessa questão do vídeo que o meu terapeuta me mandou, da nossa família, eu trabalhava muito a questão da codependência, né? A questão da codependência é uma coisa muito tóxica, porque não é a pessoa que está fazendo uso de não está, não está junto de pessoas tóxicas, ou não está em lugares tóxicos, não, enfim, a sua alma está procurando crescer aqui, mas, no entanto, por situações que surgem na vida da gente, e aí eu acho que é uma sincronicidade, com certeza eu não sou nenhum anjo, não fui. Eu precisei passar por esse processo de entender o que é uma codependência, de aprender a dizer não, de aprender a botar limites nos meus sentimentos e a não aceitar aquilo que não era legal para mim nem para minha família.
Então, aí eu comecei a compreender, e eu confesso que a minha mudança maior não ocorreu no tempo em que eu estava fazendo esse trabalho. Também ocorreu, mas ocorreu agora, há 2 anos atrás, quando há 4 anos eu fiquei viúva, e 2 anos depois eu tive um relacionamento assim, online, digamos assim. E aí eu comecei a ver como eu era dependente de alguém. Como eu ainda tinha problemas de codependência, como eu tinha problemas de me autoaceitar, como eu estava deixando a mim de lado. E tanto que depois que eu tive essa experiência que não foi nada boa, e ao mesmo tempo foi, eu agradeço essa experiência, porque eu aprendi muito, foi quando eu também tive essa inspiração de fazer esse canal. E aí eu voltei a focar em mim, em tudo que eu já tinha vivido. Ou seja, no valor que eu tinha. E que eu, em alguns momentos do meu passado, por causa de codependências de pessoas, e também, muitas vezes, de lugares ou de coisas, eu acabei perdendo a minha autoestima. O que me fazia viver, né, era sempre através dos outros, né? E tu, Michele, foste uma das pessoas mais importantes nesse aspecto, quando tu dizia para mim: tu tens que aprender a dizer não, tu tens que dar limite. Até hoje algumas pessoas não compreendem muito bem isso, não compreendem a minha transformação, mas eu entendo. A Michelle, com certeza, entende, e eu estou muito feliz com essa transformação. Então, essa sincronicidade que tu pergunta, ela é uma coisa que aconteceu a minha vida toda. Lugares que eu achava que eu não iria ir, e eu acabava indo, e aí encontrava uma resposta para aquilo que eu estava precisando. Pessoas que eu conheci na minha caminhada, que me fizeram ver coisas que eu estava precisando naquele momento. Mas agora eu saí, né? Eu agora vou fazer até, vou falar aqui, tá todo mundo aí, até o Lucas está aí. Oi, Lucas. Estão aí olhando, não tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum para falar sobre a minha vida. Então, assim, ó, houve momentos em que eu não vivia a minha vida, eu vivia a vida dos outros. Eu vivia a vida dos outros, né? Mas eu não culpo esses outros, porque não é, o problema não era o outro, o problema era eu. Era eu que vivia através dos outros, né? E aprendi com meu filho, que me lembro que ele estava morando em São José, passando uma temporada lá, e quando eu fui passar o Réveillon com ele, nós fomos, toda a família, passar o Réveillon com ele, porque ele passou um ano fora, e aí ele me deu lixas de unha, perfume, acetona, algodão, esmalte, coisas assim que eu fiquei pensando assim, por que será que ele está me dando isso? E depois eu ainda escrevi, tempos depois, sobre como ele me ajudou naquele momento, porque ele estava me dando, ali era uma sincronicidade. Ele estava me mostrando naquele momento em que eu estava toda voltada para ele, toda voltada para a família, enfim, para ele em especial, de que ele estava me dizendo com aquilo ali que ele comprou para mim e me deu, que eu tinha que voltar para mim. Eu entendi. Não foi logo, mas eu entendi. E aí eu comecei a botar batom na boca, pintar hoje não está pintado, porque eu não posso sair da manicure. Mas pintar as unhas, enfim, me arrumar, me ajeitar, ficar. E outra amiga também que eu quero falar, que com certeza não vai estar vendo essa live, mas que foi uma grande amiga também minha, foi minha cliente durante muitos anos, que ela estava no estado de depressão, assim, no último, quando a família me procurou. Ela depois que eu tenho essa facilidade de fazer amizades com as pessoas com quem eu conheço, fazer amizades, assim, né, levar para o resto da vida.
E aí, assim como tu, ela durante 10 anos esteve junto comigo, ela aqui, eu lá na casa dela, né? Eu só vou dar o primeiro nome, que é a Rosilene. E de Farroupilha, vou dizer que é de Farroupilha, porque Farroupilha também tenho muita saudade. E aí, ela disse assim para mim, assim, ó, tu não podes mais descer. Nós conversando, porque eu olhava o tarô para ela e ao mesmo tempo eu refletia em mim, porque eu via coisas ali. É isso que acontece quando está vendo tarô. A pessoa está vendo tarô para outro e também está aprendendo ali. Tem coisas que são para nós. Não é só por causa que eu sou de touro, então só quando eu faço a leitura de touro, que vai ser para mim. Não, é sempre. Então, eu aproveito muito isso. Né? E aí ela me disse assim, tu não vais mais descer do teu quarto, né? Porque tem 2 pisos aí, meu quarto é aqui em cima, tu não vai mais descer sem botar batom, sem te arrumar, sem botar um rímel, não vai mesmo que seja para ficar o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada ou recebendo pessoas, tu não vai receber mais as pessoas assim sem te arrumar. E ela também fez que, sem saber que o Pedro tinha feito isso há anos atrás, ela fez a mesma coisa. Aí ela também me presenteou com rímels e troço que eu não comprava. E hoje, ó, tô meio bonita. Hoje eu realmente não gosto de me apresentar sem estar bem arrumada. Então, Presentes de assim, Vênus. presente de Vênus, exatamente. E, aliás, quem rege o meu mapa, porque nós temos um dispositor do mapa, né? A gente faz um estudo ali, eu tenho Libra na casa 2, que é regido por Vênus, eu tenho Touro na 9, que é regido por Vênus, né? E tenho outros aspectos, tenho a Vênus em Áries. A Vênus é muito forte no mapa, a gente chama dispositor do mapa. O dispositor do meu mapa é a Vênus. Não é só porque ela é regente de touro, mas ela é. E eu estava indo completamente contra a minha alma, o meu jeito de ser, né? Mas eu precisava aprender isso. E eu dou graças a Deus que eu aprendi. Não sei se eu te respondi, Michelle, se tu queria perguntar Bom, alguma coisa. respondeu sim. Ah, então, né, além do trabalho com leitura de oráculos pela internet, pelo YouTube, né, lá no Sandra Tarragô, Tarô e Sincronicidade, eu gostaria de informar que a Sandra também trabalha com leituras online. Então, né, se você entra no canal ou se você acessa o Instagram dela, você consegue mais informações sobre o serviço, sobre como você faz para agendar. E uma das coisas que tem me chamado muita atenção, né, desse 2020 para cá, mais ou menos, que foi quando eu comecei a estudar isso, é essa questão das leituras virtuais. Porque acho que quando a gente vem assim sei lá, aquela cartomancia lá do século passado, né? Que era uma leitura assim muitas vezes super discreta, às vezes, uma época que as pessoas não gostavam nem de dizer que estavam indo consultar um tarô, fazer uma leitura de oráculo. Era Então, hermética. tinha toda uma situação assim que vem se transformando. Né? Então, uma das questões, assim, né, tu trouxeste a questão da codependência, e talvez exista uma relação entre codependência e tarô, porque eu não sei se pelo meu histórico, mas boa parte das histórias que vieram para minha mesa eram histórias de codependência ao longo Sim, desses anos, ou histórias de amor sofrido, que às vezes a pessoa não sabe que é codependência, né? Histórias de sim. rejeição, que a pessoa não sabe também que pode estar envolvido. Mas o que me chama a atenção? Hoje, de alguma forma, a pessoa abre a internet, está ali zapeando o YouTube, encontra uma determinada leitura de tarô e quando vê, começa a olhar, vou olhar isso aqui porque chamou a atenção, e quando vê, é muito semelhante à história de vida dessa pessoa. Então, Isso eu mesmo. gostaria que tu explicasse um pouco para nós
por que que isso acontece? Qual a relação entre a sincronicidade e a pessoa encontrar uma palavra para ela num tabuleiro lá do outro lado do mundo e questões assim? Sim, sim, eu acho que isso é um dos conceitos de sincronicidade, né? Porque a quantidade de tarólogos que existe na internet é um número, né? Então, encontrar aquilo que a pessoa precisa ouvir naquele momento e encontrar sem procurar. Não estou falando em procurar. Sincronicidade é quando tu não procura, né? Tu não está procurando, tu está passando ali, né? Tá passando, mas daqui a pouco aquele ali te chamou a atenção, porque tu gosta da voz da mulher, ou da pessoa que está lendo, ou porque tu gosta do logo dela, ou porque não sei o quê. Aí vou ficar aqui nessa leitura. E aí tu encontra exatamente a resposta que tu estava procurando, né? Tem isso também. Isso é uma sincronicidade, sim. Por quê? Porque não é um sincronismo, não está ligado a uma casualidade. Ai, coincidentemente, eu vi o vídeo da fulano na hora que eu estava preocupado com essa questão. Não. Aquela mensagem vem, por isso que nessa nova abertura que eu botei, fala sobre que a mensagem chega na hora que tu precisa receber, né? Então, é muito importante que a pessoa, pelo menos, procure ler, ouvir até a metade, que seja, enfim, veja se aquilo ali tem, lhe diga alguma coisa, né? E aproveite, sabe? Aproveite, não é uma questão de ficar catando, catando. Então, assim, eu sou de touro, eu vou ver todos os vídeos de touro que existe. É lógico que eu só vou encontrar alguma coisa que seja boa para mim em alguns vídeos. Na maioria deles, infelizmente, não vai ser bem assim. Então, é necessário que a pessoa tenha também uma certa disciplina na sua forma de tentar se autoconhecer. Saber escolher aquilo que é bom, ou aquilo que realmente vai fazer diferença na sua vida, sabe? Porque eu acho que os meus vídeos, eles, para algumas pessoas, eles são muito chatos, ou chatos eu não digo, mas assim, as pessoas às vezes não compreendem muito bem, e eu não tenho problema, eu vou lá nos comentários e tento explicar, boto aquela carta ali para a pessoa ver bem de pertinho o que eu estou querendo dizer ali. Por quê? Porque é exatamente assim que tu aproveita, não é uma... E deu. Aí tu aí tu não tira conhecimento nenhum, tu não importa, não é uma sincronicidade. E a sincronicidade faz parte do mundo inconsciente, espiritual, e faz parte daquilo que no I Ching, ó, esse meu livrinho velho aqui, ó, eu ganhei o primeiro I Ching, o primeiro livro, né, que eu tive que me desfazer, porque ele estava caindo os pedaços, eu recebi de um amigo lá em Santa Catarina também. Eu tinha uma ligação forte com Santa Catarina. Estava na casa dele e ele usava. Não foi isso. Ele não me deu coisa nenhuma. Ele usava e aí ele me apresentou o estilo. Diz, olha aqui, Sandra, quer ver que legal esse livro? Aí eu peguei e comecei a jogar lá no período que nós ficamos na casa dele. Quando chegou em 23 de outubro de 2001, né, 10/01, né, a minha aluna Romilda, que eu também amo muito, que pena que ela não está vendo esse vídeo, mas provavelmente ela deve ver os vídeos, não sei, para a Sandra com carinho e reconhecimento da Romilda. No dia 23 de 10/1. Para mim, a sincronicidade está no 10/01, né? Porque é um, né? É um, ó, 2/1, é 11. É o amor. Isso aqui foi um livro que eu ganhei com amor. E usei muito, ó, tá, já estou todo desbeiçado de novo. E aí, assim, eu não sei, Michelle, não sei que oração que a gente ainda pode ficar falando. 10 minutos. 10 minutos, então vou ler rapidamente aqui uma coisa que o Jung prefaciou o I Ching,
porque o I Ching trabalha basicamente com sincronicidade também, né? E tu sabe que eu muito joguei o I Ching também para vocês quando estavam estudando tarô, né? Para mim, Quando, muito, eu amo. quando eu achava que ali fazia falta alguma coisa a mais, eu Ai, me como Ching. era bom, bons tempos. Agora Então, ter esse toró que não dá para ir a lugar nenhum, né? Esse é confinamento, verdade, mas vamos depois que aproveitar. passar, a gente vai para Santa Catarina receber novos downloads. Vamos, vamos. Nós vamos encher de energia de novo. Então, o Jung, né? Eu digo o senhor da sincronicidade, que não está mais entre nós, claro. Eu grifei aqui há muito tempo atrás e está aqui, ó. Em outras palavras, quem quer que tenha inventado o I Ching está convencido de que o hexagrama obtido num determinado momento coincidia com esse momento, tanto em qualidade quanto em tempo. Então, quem inventou o I Ching foram os chineses, né? Lao Tse, Confúcio, então são mestres, né? E aqui o Jung, que foi convidado a prefaciar, ficou com muito medo, porque ele ficou com medo de ser julgado de estar prefaciando um oráculo, né? Porque o I Ching também é um oráculo, embora esteja num livro. Aí ele botou assim, ó, para ele, quem inventou o I Ching, né? Para ele, o hexagrama era o intérprete do momento no qual ele era tirado. Então, por isso que quando nós vamos jogar o tarô, a carta que sai é o intérprete, ele está interpretando, às vezes eu falo em fotografia, ele é o intérprete do momento no qual ele está sendo tirado. Por isso a importância de, quando tu vai ver um vídeo, tu está bem conectado. Mais que as horas do relógio ou as divisões de um calendário. Uma vez que o hexagrama era compreendido como sendo o indicador da situação essencial que prevalecia no momento da sua origem. Essa, ó, aqui eu vou pular, senão vou ficar muito comprido. O pensamento tradicional chinês apreende o cosmos de um modo semelhante ao do físico moderno, que era o que eu abri falando, né? O físico moderno, claro, agora nós temos a física quântica. Eu dei um singelo exemplo de um laboratório de uma escola estadual de qual eu sou professora aposentada. Então, que nós temos ali alguns tubos de ensaio, algumas coisinhas, né? Não podemos fazer grandes experiências. Mas aqui ele está dizendo que o pensamento tradicional chinês apreendeu o cosmos, pegou o que está na espiritualidade, pegou o que está no universo, pegou o que está no cosmos e colocou ali quando a gente joga as moedas ou quando eles jogavam os pauzinhos deles lá. De um modo semelhante ao físico moderno. O físico moderno é a física quântica. A física quântica diz que nós estamos interligados. E a sincronicidade também tem um respaldo hoje em dia na física quântica. Ou seja, eu estou aqui falando contigo e nós somos ligados. Estou ligado ao Lucas lá, estou ligado a Just, estou ligado a todos que estão vendo aqui e os que não estão. Porque as palavras ecoam. Palavra é uma coisa mágica no sentido de te ir para o cosmos, de te ir para o universo. Por isso é tão importante a gente ter boas palavras, a gente ter bons pensamentos e principalmente boas palavras. Então ele diz assim, que esse físico moderno não pode negar que seu modelo de mundo é uma estrutura decididamente psicofísica. É psicofísica. Então, o I Ching, ó, ele também é sincronicidade. Agora nós já sabemos porque nós avançamos muito na física, né, através da física quântica, né, nos últimos decênios. No último decênio, não foi no último milênio. O último decênio, essa rapidez com que nós estamos nos comunicando, a forma como nós descobrimos que os atlantes já tinham esse conhecimento, né? Que eles usavam nas pirâmides para curas, né? Que um chip de computador é feito de um rastro, de um pedacinho de cristal. Sem esse pedacinho de cristal dentro deste telefone, ele não vai funcionar. Porque um cristal é alguma coisa que emite. E nós podemos, entrando na cristoterapia,
Lore Emanuela, que saudade, minha querida. Cigana querida. Ah, nós, junto com os cristais, então, quando nós estamos lidando com os cristais, nós estamos podendo também. Ai, eu tirei meu cristal daqui e aí caiu coisa. Vou pegar qualquer cristal aqui, um outro. Esse aqui não é um cristal branco. Um cristal branco é que é bom da gente. Eu já estou tergiversando, né? Como tu diz, né, Michelle? Eu já estou tergiversando. Mas eu só vou terminar. Eu já estou indo para outro assunto. Ah, mas não dá, né? Tudo está conectado. Eu tenho que falar. Quando nós pegamos um cristal e sabemos que nós estamos lidando com alguma coisa poderosíssima, assim como em Xing, o livro das mutações, foi feito por Lao Tse, foi feito por Confúcio e permanece através dos milênios, assim os cristais no, do, na Atlântida, no continente da Atlântida, que sucumbiu pelo mau pensamento dos que fizeram mau uso dos cristais, porque tudo tem luz e sombra, né? Tudo tem luz e sombra, então a gente tem que saber usar. Bom, eu Bom, acho que esse era o recado que eu queria deixar, eu, conversando contigo. Fico muito feliz cada vez que tu me convida para a gente bater um papo. Eu sei que no fim tu tem que capitanear, porque eu sou meio leiga ainda. Né? Eu sei tudo de cristal, mas não sei de celular, como é, de plataformas aí. Enfim. E espero que a gente possa ter trazido algum tipo de luz aí. eu quero te agradecer, Sandra, pelos ensinamentos, pelo compartilhamento de sabedoria. Acho que uma coisa muito importante que veio, que pelo menos me toca muito, é a questão da disciplina no autoconhecimento. Então, acho que foi um ponto importante que tu tocaste nessa live e que é fundamental para nós agora, principalmente nesse momento que nós estamos, né? Porque às vezes tem um pouco aquela coisa assim, todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Não é bem assim, a pessoa precisa ir reto e a pessoa precisa de um método, né? E o tarô, ele é um método muito, muito, muito eficaz, muito assertivo e né, é uma arte que tu dominas com excelência. Do fundo do coração, eu quero Obrigada. te agradecer por essa conversa, te agradecer por essa visita e, né, dizer para você que está pegando essa live agora, né, você pode saber um pouco mais sobre o trabalho da Sandra Tarragó no YouTube, no Sandra Tarragó, Tarô e Sincronicidade. Lá tu vai encontrar leituras incríveis para todos os signos e né, essas leituras que são leituras extensas, assim, às vezes leituras de aproximadamente 40 minutos para um signo, então fica muito legal de assistir e né, você consegue ter um pedacinho do trabalho da Sandra, porque o trabalho dela é muito vasto, muito, muito, muito vasto mesmo. O campo de sabedoria dela é enorme, mas, né, no Sandra Tarragó, Tarô e Sincronicidade, ela tá lá compartilhando saberes sobre tarô e aconselhamento para quem está precisando de uma palavra, de um caminho para dar sequência na sua caminhada. Quero agradecer a todos que participaram dessa live de hoje, tá? Agradecer pela presença, pelo afeto e desejar, ainda que atrasado, eu sei que passou uns dias, né? Mas mesmo assim a gente vai desejar uma feliz Páscoa, vai desejar um momento de renovação, um momento de transformação e pedir a misericórdia divina e a atitude humana para a gente passar, né, com resiliência e com força por esse momento que estamos passando. Com dignidade, porque eu acho que nós estamos precisando, né? Nosso povo tá sofrendo demais e a coisa está ficando indigna já, para mim. Eu queria pedir licença para falar com a Soraí, que está aqui,
Sandra Tarragô, minha mestra, não, Soraya. Eu não sou tua mestra. Nós temos uma caminhada juntas também. Assim como eu digo para a Michelle que eu não sou mestra dela, vocês me ensinaram muitas coisas. A diferença nossa é a idade. Diz que o diabo sabe mais por velho do que por sábio, né? Pode ser que seja por aí. Então, tá, querida. Muito obrigada, tá? Até a Beijo, próxima. beijo. Uma linda tarde de quarta-feira para nós e até a Tá? próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.